Amém. Bom dia. Bom dia, glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Diga assim, aleluia. Amém, louvado seja Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no primeiro texto que nós vamos ler. Está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26, depois nós vamos abrir em Romanos 8, 29. Já deixa a sua Bíblia marcada em Romanos 8, 29, que esses dois textos eles se complementam e nós vamos trabalhar primeiramente com esses dois textos. O texto que está em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora então, Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29, o texto que Paulo escreve está dizendo assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? E você diga assim, amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Então vocês vejam que nos dois textos tem esta expressão, a semelhança de Deus. No primeiro texto que nós lemos lá, logo no primeiro livro da Bíblia, na criação do homem, o Senhor Deus se expressando e dizendo, façamos o homem com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora Paulo, já escrevendo a sua carta aos Romanos, também tratando dessa mesma questão do ser humano ser a semelhança de Deus. Esta reflexão que nós estamos trazendo nesta manhã, ela é um extrato, ela está baseada no livro de John Stott, que se chama Discípulo Radical. Tudo que nós estamos falando aqui, a base, em primeiro lugar, é uma base bíblica, porque esses versículos são versículos bíblicos, e outros que nós vamos estar discorrendo sobre eles também, mas tem como base secundária o livro do John Stott, chamado Discípulo Radical, onde ele, entre outras questões, ele trata desta questão, fazendo essa abordagem com relação a nós sermos, ou devemos ser, ou Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele, ou conforme cada um de nós à imagem do seu Filho. Então, vejam que nesse primeiro momento, é um momento da criação, um momento antes mesmo da criação, do plano de Deus, do propósito de Deus. É um momento que o autor está abordando, e a própria Bíblia também expressa para cada um de nós, é um momento do passado, um momento na eternidade, onde Deus planejou a criação do homem, a formação do homem, e no coração de Deus brotou o desejo de Deus formar alguém, criar alguém que fosse conforme a sua semelhança e que refletisse a sua imagem. Então vejam que depois nós vamos fazer uma abordagem do tempo presente. Isso é um tempo passado, um tempo da criação, um tempo lá na eternidade. O propósito eterno de Deus para a sua criação, em especial o homem. E agora então, se Deus, no coração de Deus, há um propósito de que cada um de nós seja conforme a sua semelhança e que nós sejamos a imagem dele e reflitamos a sua imagem, vejam que pesa, entre aspas, no bom sentido, sobre cada um de nós, uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de cada um de nós, cada dia em nossas vidas, de buscarmos a semelhança de Cristo. Amém? Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Precisamos refletir a glória de Cristo. Por princípio, quando Deus nos fez conforme a sua semelhança e de acordo com a sua imagem, nós olhamos primeiramente alguns aspectos que envolvem essa imagem, essa semelhança de Deus. Por exemplo, o poder que Deus tem. Nós temos um poder parcial, não total, não pleno poder que Deus tem, mas Deus delegou a cada um de nós, ou outorgou a cada um de nós, uma parte do seu poder,
Nós não temos toda a glória de Deus. Deus é a glória perfeita, Deus é a pureza total, Deus é a santidade plena, Deus é a justiça perfeita, mas sobre cada um de nós está um reflexo dessa santidade de Deus. Sobre cada um de nós está um reflexo, parte do reflexo do brilho, do resplendor desta glória de Deus. Isto está sobre nós, isso foi passado para nós, porque Deus nos criou assim conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. É o propósito de Deus. São alguns aspectos que no primeiro momento nós abordamos, alguns aspectos da espiritualidade. Deus é espírito, nós também somos espíritos. Deus é bom, e Deus então compartilhou da sua bondade conosco. Deus é amor, então também nós expressamos parte desse amor de Deus. Deus é misericordioso, é necessário que nós exerçamos também a misericórdia de Deus. Nós precisamos alcançar as pessoas pela misericórdia de Deus. Deus é gracioso para com cada um de nós. Todas essas facetas de Deus, esses atributos de Deus, Deus compartilhou com cada um de nós num grau menor ou maior. Então nós vemos uma ideia onde nós nos voltamos para uma realidade do passado, da criação, num ponto qualquer da eternidade, onde Deus planejou fazer o homem, e Ele planejou que o homem fosse desta forma e parecesse com Ele. Diga assim: eu preciso parecer-me com Deus. Eu preciso parecer com Deus. É uma vontade que brota no nosso coração. Eu quero ser parecido com Ele. E aí a gente lembra quando pegaram Pedro lá, até teve um pastor que pregou aqui outro dia, não foi? Não lembro qual foi. E falando sobre isso, que viram Pedro lá, e Pedro negou a Jesus por 3 vezes, mas alguém disse para ele: você parece com ele, você tem todo o jeito dele, você é discípulo dele. Então Pedro negou naquela ocasião como ser humano. Mas é tão bom a gente ser reconhecido por alguém como alguém que parece com Jesus, que anda como Jesus, que fala como Ele, que se porta como Ele, que se comporta como Ele, que tem um caráter dele. Então louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então agora não vamos nos transportar para uma realidade momentânea, porque falamos do passado, mas ao presente. E quando Paulo escreve aqui aos Romanos, ele está tratando dessa questão. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito de muito. Perdão, aqui Paulo está tratando também da questão da eternidade, da questão do passado. Mas agora sim, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, Paulo escrevendo agora aos Coríntios, capítulo 3, o verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Paulo agora vai tratar agora sim, de uma realidade presente. E Paulo diz assim: e todos nós, 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então Paulo agora já está abordando uma realidade presente, o tempo da igreja, o tempo de cada um de nós. Aquilo que Deus está operando em nós, em cada um de nós, aquilo que Deus está fazendo em cada um de nós. Um verso que você pode ler aí também agora, em Provérbios 4,18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é isto, a nossa vida é como a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais cada dia, até nós chegarmos a um ponto futuro, até chegarmos num ponto chamado escatológico, lá na frente. Nós estamos tratando de 3 realidades, falamos em 2, não terminamos ainda, vamos completar essa segunda, mas há uma terceira etapa, que é a etapa lá no futuro, lá no reino de Deus. Mas a verdade é que há algo em nós que está sendo operado,
Há algo em nós que está sendo feito, Deus está tratando de cada um de nós, Deus está nos aprimorando neste processo, está nos aperfeiçoando, está nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo, porque este é o propósito de Deus. Precisamos permitir que Deus faça isso em nós e opere isso em nós, e que essa glória de Deus em nós cresça a cada dia, como diz aqui em Provérbios 4:18, que os nossos caminhos são como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais e mais, cada dia mais, até chegarmos à perfeita varonilidade, até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus. A nossa meta é sermos como Ele é, e esta meta de nós sermos como Ele é a meta de Deus, é o propósito de Deus, é o propósito eterno do Senhor para cada um de nós. O próprio John Stott, ele afirma que a marca da sociedade contemporânea dos dias de hoje, a marca da igreja de hoje, ele diz que é a superficialidade. Essa não deve ser a nossa visão, não deve ser o nosso perfil. Este é um perfil que infelizmente tem reinado e tem campeado na igreja de Jesus Cristo, não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas no mundo. É a superficialidade. Mas é a superficialidade que Deus espera de cada um de nós? Não, certamente que não. Deus não espera de cada um de nós um cristão superficial, um cristão de aparência, um cristão que não está compromissado com os valores do reino. Infelizmente esta é a fotografia, mas Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso para com cada um de nós. Apesar dos pesares, a igreja ela é maior do que todas essas coisas, a igreja ela é maior do que nós pensamos. Deus opera acima das circunstâncias, e de uma forma ou de outra Deus está trabalhando nos nossos corações, e de uma forma ou de outra Deus está levantando pessoas, de uma forma ou de outra Deus está formando cristãos com personalidade, não cristãos superficiais. De uma forma ou de outra, Deus está levantando cristãos sinceros e verdadeiros e compromissados com o seu reino. Então, a perspectiva agora muda do passado, de uma visão de Deus, do plano de Deus, do coração de Deus, eterno de Deus, que colocou no seu coração de que nós fôssemos e que sejamos, e que sempre sejamos conforme a sua imagem, e que espelhemos a glória do seu Filho. A perspectiva agora muda do passado para o presente, muda, ou seja, da predestinação eterna para a transformação que Ele realiza no presente em cada um de nós por meio do seu Espírito Santo. E Paulo escrevendo, João, primeira epístola de João, agora lá no final da Bíblia, capítulo 2, verso 6, João aborda essa questão em um outro sentido, onde ele diz, 1 João, capítulo 2, verso 6, o texto diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu carrego sobre mim uma responsabilidade. Eu sou cristão, então eu preciso andar como Cristo andou, amém? Eu preciso andar como Cristo andou. Diga assim: eu preciso andar como Cristo andou. Eu preciso e eu quero. E de você diga assim: eu quero também. Diga assim: eu quero. Diga de novo: eu quero. Eu quero andar. E se você não conseguiu ainda, tenha certeza nesta manhã. Se você não conseguiu andar ainda, eu digo para você: honre ao Senhor. Se você chama Ele de Senhor, tem que dar a Ele a honra. Se Ele é o seu Pai, tem que dar a Ele a glória. Ele não é o seu Pai, Ele é o meu Pai. E o texto bíblico diz: se Ele é meu Pai, eu chamo Ele de meu Pai, eu tenho que honrá-lo. Se Ele é o meu Senhor, eu tenho que glorificar o nome dEle. Mas você tem dificuldade? Eu também tenho. Você tem? Eu também tenho. Você tem? Eu também tenho. E você tem? Eu também tenho. Mas você vai conseguir. Mas você vai conseguir. Basta que você queira. Você quer. Se você quer, você vai chegar lá. Eu quero parecer com Cristo. Eu quero ser semelhante a Ele. Eu quero me parecer com o Pai. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo e andar como Ele andou. Para que nós nos pareçamos com Cristo, também temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Você precisa se esvaziar de si mesmo, das suas verdades, do seu ego, da sua glória, e deixar que a glória de Deus entre em você e reflita em você, que a verdade de Deus transpareça na sua vida, que a vontade de Deus seja a vontade dele, não a sua vontade, e a vontade dele sendo a sua. É como Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, porque agora ele habita em mim, e eu não sei mais qual é a minha vontade ou qual é a vontade dele, porque a vontade dele é a minha vontade, e a minha vontade é a vontade dele. Então nós precisamos nos esvaziar, e não se coloca duas coisas onde no lugar está cheio, e para entrar alguma coisa diferente tem que sair alguma coisa que está dentro. Não se colocam duas coisas no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo momento, diz a física. Então é preciso se esvaziar. Jesus se esvaziou, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a glória. Diz aqui o texto que ele assim mesmo se esvaziou e assumiu uma forma de servo. E como eu preciso ser semelhante a Cristo, assumindo uma forma de servo, servindo as pessoas, me submetendo a elas, cuidando das pessoas, amando as pessoas, tolerando as pessoas, estando ao lado das pessoas, sendo simpático a elas. Uma vida quebrantada de humildade, à frente está o sucesso. Uma vida de vaidade, de arrogância, de futilidade, um passo adiante é a queda, é o fracasso. E o final do texto diz: tornando-se obediente. Como tornar-me semelhante a Cristo? Sendo obediente. Filho, seja obediente aos seus pais, ouça os seus pais, honre os seus pais, leve os seus pais a sério. Homens, obedeçam o seu patrão, obedeça o seu chefe, obedeça o pastor, ouça, questione, converse, discute, arrazoe, mas obedeça. Tenha um sentimento de quebrantamento e de disposição a obedecer. Mas o fato é que nós precisamos nos assemelhar a Cristo. Isso sim, nós precisamos parecer com Ele. E quando nós olhamos a igreja nos dias de hoje, olhamos e dizemos assim: infelizmente, isso é cristão? Você é cristão? Como que é cristão? Coisas horríveis, coisas feias. Não são pessoas feias, não é isso, não. Todo cristão é bonito, amém, glória a Deus. Não é isso, é o comportamento, a atitude, não muda, não tem nada diferente, pelo contrário, é pior. Pelo contrário, é pior. Tem pessoas que não são cristãs e que têm um comportamento melhor do que o nosso, têm atitudes melhores do que as nossas, têm um caráter melhor do que os nossos, muitas vezes. Precisamos refletir a glória de Deus. Jesus, em seu serviço, lavou os pés dos discípulos. Em seu amor, nós precisamos de manifestar o amor de Deus e expressarmos a semelhança de Cristo no seu amor, e isto é andar em amor, e este andar em amor é amar com o amor que Ele amou. E qual foi o amor que Jesus amou? O amor do Calvário, o amor sacrificial, um amor de doação, que doou a sua própria vida. Um amor que sacrificou a Ele mesmo por inteiro e se entregou por inteiro. Então, se somos semelhantes a Cristo, ou pretendemos ser e queremos ser, afirmamos isso, queremos ser como Cristo é, expressar a sua glória e nos parecermos cada dia com Ele, precisamos amar como Ele amou, e este amor, ele envolve sacrifício, envolve doação e envolve muitas vezes, sim, lutas, sofrimento. Cristianismo, não se pode pregar um cristianismo dissociado ou separado de responsabilidade, de sacrifício, de sofrimento, de doação. Mas hoje se prega em muitos lugares, em muitas ocasiões, em algum sentido, um cristianismo que é somente triunfalismo. O triunfalismo é errado? Eu te digo, não é. Eu te digo, não é. O triunfalismo em si não é errado, porque nós temos direito às bênçãos de Deus, nós temos direito à vitória, louvado seja Deus, glórias a Deus, mas o cristianismo não é só triunfalismo, o cristianismo não é só prosperidade, o cristianismo, no bojo dele, está embutido
sacrifício, doação, sofrimento, obediência, humilhação. E aí, isto é difícil para nós. Precisamos ser semelhantes a Cristo na sua missão. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, assim como o Pai me enviou ao mundo, o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. João 20, 21. A missão de cada um de nós deve ser o quê? Se assemelhar à missão de Cristo. Como Cristo teve de entrar no mundo, Cristo entrou no mundo por causa da missão que o Pai reservou para ele. Ele entrou no mundo e ele disse assim: eu vos envio para o mundo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio para o mundo. Então ele entrou no mundo enviado pelo Pai e ele disse: eu vou enviar vocês também para o mundo, assim como o Pai me enviou. Mas qual é a nossa função no mundo? A nossa função no mundo é salgar o mundo, é iluminar o mundo, é sermos como Cristo é. Assim como ele entrou no mundo e mudou o mundo, nós estamos no mundo e precisamos mudar o mundo. Precisamos influenciar o mundo. E o que tem acontecido? O mundo tem nos influenciado. É um cabo de guerra, é uma onda que vem de lá para cá do mundo, e nós que precisamos empurrar esse mundo para lá. Preciso parecer com Cristo na sua missão, e nesta missão, esta missão é a missão de Deus: entrar no mundo das outras pessoas para trazer essas pessoas para Deus. Cristo entrou na história humana para trazer as pessoas de volta para Deus. Eu preciso entrar na história das pessoas para trazer as pessoas de volta para Deus, levar as pessoas de volta para Deus. E quando você faz isso e eu faço isso, eu estou me assemelhando a Cristo. Amém, glórias a Deus. E a nossa vontade é realmente esta, porque ela é o propósito de Deus. Nós falamos de uma perspectiva do passado e de uma do presente. Vamos olhar para esta do presente agora. Enquanto estamos nesta luta e da operação do Espírito de Deus em nós para nos tornar semelhantes cada dia a Cristo, há uma luta e há um desafio. E este desafio é uma das principais razões para que os esforços evangelísticos nossos sejam eficazes, não tenham o efeito esperado por Deus e o que a gente planejou, é porque nós não parecemos, como falamos ainda há pouco, com o Cristo que pregamos. Porque precisamos nos esforçar, cooperar com Deus para sermos iguais a Cristo, semelhantes a Ele. Mas só que, em muitos casos, não sei se a maioria ou não sei qual é o percentual, nós não estamos parecendo com Ele. E se não estamos parecendo com Ele, o que nós falamos não encontra eco, não soa bem, há incoerência. E aí, os nossos projetos evangelísticos fracassam, não se tornam uma realidade, porque ainda não evangelizamos o Brasil, porque o mundo inteiro ainda não foi evangelizado, porque as nossas vidas não refletem simplesmente a semelhança de Cristo e não refletem muito menos ainda o que nós falamos. Nós falamos para os outros, mas não vivemos o que falamos. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. A pregação, ela é eficiente quando ela provém de alguém que vive conforme aquilo que ele está falando. O próprio mensageiro é a mensagem. Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que falam, e comunicação acontece quando, a partir dessa pessoa, mas não de palavras ou de ideias, mas a partir de uma vida real, onde as pessoas olham para você, ou para você, ou para você, ou para o pregador, e digam assim: ele vive o que ele está pregando. E quando você prega o que vive, ou vive o que está pregando, a sua pregação ela tem consistência, ela é eficaz. E terminando aqui a nossa reflexão, o autor fala também que o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. E a forma como Ele faz isso é nos encher cada dia com o seu Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar a cumprir
o próprio propósito dele. E agora, em poucas palavras, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, 1 João, capítulo 3, verso 2, ele diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vejam que nós ainda não somos o que nós haveremos de ser. Nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas precisamos cada dia nos assemelhar a ele. Há uma perspectiva do passado, uma perspectiva do presente, uma perspectiva do futuro, onde o apóstolo João ele diz que nós não somos ainda, e que ainda não se manifestou em cada um de nós o que nós havemos de ser. E ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, Jesus se manifestar, nós então aí sim seremos totalmente semelhantes a ele, porque nós haveremos de vê-lo como ele é. E Cristo em nós é a esperança da glória. Quando esse versículo diz Cristo em nós é a esperança da glória, o que é que representa isto? Porque se Cristo está em nós, a glória de Deus está em mim, está em você. Cristo em nós, esperança da glória, quer dizer exatamente o quê? Se Cristo está em nós, a glória de Deus está em nós. E há uma esperança de que esta glória de Deus que está em nós, ela permaneça eternamente. A esperança da glória é Cristo em nós. Qual é a esperança da glória? E glória, quando está se falando de glória, está falando de brilho de Deus, está se falando do resplendor de Deus, está se falando de incorruptibilidade, está se falando de honra, que é um outro aspecto de glória. Glória pode ser brilho, resplendor, e pode ser honra também. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em mim, esperança da glória. Se Cristo não está em mim, não haverá esperança de glória alguma. E terminando, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo no verso 47, ele diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos, iguais ou igualmente ao primeiro homem, Adão. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais, o verso 48. Vejam que Paulo está falando também agora de uma perspectiva escatológica do futuro, dizendo: olha, assim como foi o primeiro homem, somos nós. Mas nós seremos também semelhantes ou à semelhança do segundo homem. Assim como o segundo homem, Jesus, assumiu uma natureza agora não mais corruptível, mas uma natureza incorruptível, celestial, espiritual e eterna, assim também nós assumiremos esta natureza espiritual, incorruptível, celestial, eterna e gloriosa. Para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem quer se assemelhar a Cristo? Eu quero. Eu quero me assemelhar a Cristo. Então eu convido você a ficar de pé, porque a igreja precisa se assemelhar a Cristo. Eurípides, está pronto? O Eurípides vai tocar um hino ali que diz assim: eu quero ser. Como é que é, Eurípides? Semelhante a ti. Semelhante a ti. Vamos cantar esse hino e logo em seguida nós estamos terminando. Diga para Deus: eu quero ser semelhante a ti. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvindo a voz e te obedecer. Eu quero mais te conhecer.
cada um de nós. Transforma-me, Senhor. Transforma cada um de nós, Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra em cada um de nós, Pai. Trabalha, Senhor, em cada um de nós. Trabalha nos nossos corações. Trabalha, Senhor, na nossa mente. Trabalha, Senhor, na nossa vontade, Senhor. Trabalha, Senhor, na nossa alma. Trabalha no nosso espírito. Senhor, nós queremos, Senhor, manifestar a Tua glória. Nós queremos, Senhor, cada dia nos tornar semelhantes ao Senhor. Essa é a vontade do Senhor e a nossa vontade também. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, Pai. Nos ajuda nos nossos desafios. Nos conduz, Senhor, nos Teus caminhos. Nos conduz, Senhor, nas Tuas veredas, Senhor. Inclina, Senhor, cada dia o nosso coração ao Teu coração. Senhor, nos ajuda neste processo, Pai. Nós estamos abertos para isto, Pai. Queremos refletir a Tua glória, Senhor. Queremos ser instrumentos do Senhor para iluminar este mundo nas trevas. Queremos, Senhor, ser canais do Teu fluir. Queremos ser bênção, Senhor, neste mundo perdido, Senhor, que está precisando de ter um encontro com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Que cada um de nós, nesta manhã, saia daqui mudado. Saia daqui diferente, Senhor. E que nós possamos olhar para dentro de nós e contemplarmos, Senhor, a Tua glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado. Seja abençoado, meu querido. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia.